Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Paixão, sou professor de História. No História com Paixão de hoje, nós vamos falar sobre Tiradentes, a Inconfidência Mineira e se sua morte é realmente como nos contam os livros didáticos. Vem com a gente! Dia 21 de abril, feriado nacional, dia da Inconfidência Mineira, ou seja, quando ocorreu lá em 1789. O que foi que realmente aconteceu? Aquele período, século XVIII, já era um período conturbado. Nós já tínhamos ali nos anos de 1707 e 1709 a Guerra dos Emboabas em Minas Gerais. Mais posteriormente, em 1720, nós já tínhamos a revolta de Filipe dos Santos. Ou seja, já era um período em que os governantes estavam ali de orelha em pé, a colônia já estava ali receosa com a metrópole que era Portugal. Era um período meio conturbado, já haviam algumas revoltas ocorridas naquele período. E aí vai se destacar uma pessoa que é considerada hoje herói nacional a partir da proclamação da República. Essa figura histórica é chamada de Tiradentes, é o Joaquim José da Silva Xavier. Mas quem realmente era o Tiradentes? Tiradentes era um homem comum. Ele chegou a ser dentista, comerciante, chegou a ser tropeiro. Ele também era militar, mas ele se destacou mais ainda sendo um ativista político. E aí talvez você se pergunte como, por que, se já havia tantas revoltas, por que Tiradentes como é que eu posso dizer, ficou reconhecido naquele período? Vamos lá. Primeiramente, nós temos algumas motivações que fizeram acontecer essa Inconfidência Mineira. Vamos primeiro pensar no nome. Inconfidência. Inconfidência vem daí um cheirinho de traição, inconfidente. Por quê? Será que Tiradentes foi traído? Ou será que Tiradentes foi o traidor? Vamos lá. Primeiramente, naquele período de 1789, o reino de Portugal era através da rainha Maria I, posteriormente conhecida como Maria a Louca. Enfim, foi atribuído esse apelido, esse nome a ela. Então, o que acontece? A cobrança de impostos estava enorme. Os tributos, a forte opressão de Portugal em cima da colônia estava acontecendo. E é óbvio que os moradores não estavam de bom grado. Então qual foi a saída? Eles não tinham a intenção de libertar toda a colônia brasileira. Ou seja, Tiradentes reuniu algumas pessoas e não tinha a intenção de libertar todo o Brasil. Até porque não se tinha uma noção de que era Brasil, porque a colônia ainda não tinha essa essência patriota. Então, a princípio, ele apenas queria libertar Minas Gerais. Então, naquele momento, não existia uma identidade nacional. É bom que você anote isso, é bom que você lembre-se disso. A forma de governo escolhida foi estabelecida através de quê? De uma república, inspirada pelos ideais iluministas. E você pode observar esses ideais iluministas na própria bandeira de Minas Gerais. Observe aí o triângulo e essa frase que vocês observam que ela não está em português, mas a tradução diz liberdade, ainda que tardia. É importante lembrar uma característica muito esclarecedora, é que eles não tinham nenhuma intenção de libertar os escravos, uma vez que muitos participantes desse movimento da Inconfidência Mineira já eram detentores dessa mão de obra. Então para eles pouco importava, não se era algo desejado. Tá bom? Com a dívida dos impostos, a coroa portuguesa teve uma atitude. Ou seja, se a gente está cobrando os impostos, você não paga imposto, qual vai ser a minha atitude? Vai ser justamente a atitude da derrama. E o que seria isso? Em resumo, confiscação de bens. Ou seja, se eu tinha minha propriedade, automaticamente ela vai ser confiscada pelo reino de Portugal. Simples e prático e dessa forma, sem mais delongas. Ou seja, era uma atitude muito injusta, mas era uma atitude que Portugal tinha para que o morador da colônia não viesse a atrasar ou não pagar os impostos. Então, militares, clérigos, proprietários rurais, entre outras classes, começaram a se reunir. Se reuniram junto com Tiradentes e vamos descobrir uma forma de trazer a independência. E aí o que foi que acontece? Eles não queriam a independência do Brasil. Lembre-se que ainda não tinham uma identidade patriota nacional, mas eles queriam a liberdade de Minas Gerais.
para que ali eles também pudessem formar uma espécie de país e a desenvolvê-la tal como, tá bem? Só que aí o que acontece? Nessas reuniões tinha um rapaz, tinha uma figura chamada de Joaquim Silvério dos Reis Montenegro Leiria Grutes. E esse rapaz, ele traiu os que participavam daquela reunião. Como assim, professor, ele traiu? Se ele estava participando daquela reunião para se libertar de Portugal, fazer com que aquela ideia se propagasse, ele fez o oposto. Ele participava das reuniões, mas ele tinha uma dívida com a coroa portuguesa. E qual foi a saída que ele achou? Exatamente, delatar seus companheiros. Então ele saiu, foi em direção à corte, foi em direção ao reino de Portugal, aos representantes que ali estavam na colônia e disse assim: olha, eu sei que eu tenho uma dívida com vocês, mas nós podemos negociar. E qual seria essa forma de negociação? Tem gente por aí que está organizando uma revolta, uma tentativa de independência contra vocês. Mas aí eu só digo, se vocês me libertarem das dívidas. Veja que rapaz malicioso. Mesmo esse Joaquim Silvério sendo um comandante da cavalaria, não deu muito sucesso essa sua denúncia para se livrar de sua dívida, porque ele também foi condenado juntamente com todos os que participavam dessa reunião. Então o que foi que aconteceu? Todos eles foram tratados como criminosos naquele período, ou seja, eles estavam traindo Portugal, estavam traindo o reino. E aí Maria I disse: nós temos que bater de frente com eles, temos que tomar alguma atitude, porque se não tomar, os que não estão participando dessas reuniões vão dizer assim: olha, eles não fizeram nada, então vamos organizar reuniões também e a gente consegue derrubar esse reino. Então Maria I disse: tem um jeito de se fazer isso, tem um jeito de se resolver isso. E qual seria o jeito? Seria justamente fazer com que eles sofressem um processo de exílio. E como era chamado esse processo de exílio? Esse processo de exílio foi chamado justamente de degredo. Ou seja, eles foram degredados daqui da nossa colônia, né? Que até então era colônia. Menos o mais pobre. E quem era o mais pobre? Tiradentes. E segundo o livro didático, vai dizer que Tiradentes, em meio a todas aquelas pessoas que estavam ali reunidas, foi enforcado. Mas antes dele ser enforcado, segundo alguns relatos, ele disse: jurei morrer pela independência do Brasil. Cumpro a minha palavra. Tenho fé em Deus e peço que ele separe o Brasil de Portugal. E aí ele foi enforcado e alguns membros seus foram espalhados lá no Rio de Janeiro, onde ele foi achado em 1792, ou seja, mesmo as revoltas ocorrendo em Minas Gerais, ele foi morto no Rio de Janeiro. Será que foi assim mesmo? Bom, assim é o que o livro didático nos conta. Mas na verdade, há um historiador chamado Marcos Correia que há alguns anos vem tentando defender uma nova teoria. Quer dizer, nova entre aspas, né? Já faz alguns anos que ele está trabalhando em cima dela. É a de que, na verdade, Tiradentes não foi enforcado. É aí que vai surgir uma nova figura. Uma figura que você não vai ouvir falar no livro didático, chamada de Isidro Gouveia. E quem seria esse homem? Bom, era um homem que praticamente já estava condenado à morte. E aí a maçonaria, como detentora de um grande poder financeiro, negociou com a corte para que, no lugar de Tiradentes ser morto, na verdade essa pessoa que já estava condenada à morte fosse para a forca. E aí lembre-se que naquele período todas as cabeças dos prisioneiros que iriam ali ser mortos eram raspadas. Então praticamente não tinha a certa distância você conhecer e reconhecer o rosto perfeitamente. Então, segundo o historiador Marcos Correia, ele trabalha em cima dessa hipótese de que na verdade Tiradentes foi degradado também para Portugal, posteriormente foi até para a França e futuramente, depois de alguns anos, ele veio sim para o Brasil. E aí você diz, mas isso aí é teoria da conspiração, é nada demais? Pois é, mas isso aí ele achou assinaturas de uma figura que estava em um livro, e essa assinatura era exatamente igual à de Tiradentes, mas com outro nome, claro. E aí,
Deixa nos comentários, Tiradentes foi enforcado ou foi degradado? Espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, se inscreve, comenta, compartilha, ativa o sininho, que é para você receber notificações toda vez que eu postar o vídeo. Forte abraço do professor Eduardo Paixão.